Você já percebeu como a transformação de verdade não espera pelo momento certo? Não é sobre esperar a motivação aparecer, mas sobre trabalhar em si mesmo, todos os dias, mesmo quando o cansaço aperta ou a vontade de desistir fala mais alto. A vida não recompensa quem apenas espera, mas quem se levanta e insiste, mesmo diante das dificuldades. Hoje vamos começar com 15 lições estoicas que podem reescrever sua história. Ensinamentos que despertam sua coragem, expandem seu autoconhecimento e devolvem sentido ao seu cotidiano. Cada lição é um convite para reconstruir, passo a passo, uma vida mais autêntica, resiliente e cheia de propósito. Porque a verdadeira transformação acontece quando você se permite ser diferente a cada dia. Mas ninguém disse que seria fácil. Nessa jornada de transformação haverá dias ruins, dias em que tudo pesa, em que o ânimo some, em que parece impossível seguir em frente. E está tudo bem. Por isso, na segunda parte, vamos falar justamente sobre como lidar com esses momentos difíceis sem se abandonar, entendendo que até mesmo nos dias mais escuros existe espaço para crescer. Transformar a vida não é sobre ser inabalável, mas sobre aprender a recomeçar, acolher suas emoções e seguir em frente com coragem. Você já parou para pensar que a única pessoa que pode mudar sua vida é você? Não adianta esperar que alguém chegue para te salvar ou te motivar. A transformação começa em você, todos os dias. A verdade é que ninguém vai construir sua melhor versão por você. Você é o projeto mais importante da sua vida, e se não se comprometer com isso, seus sonhos vão ficar só no papel. Quer resultados? Comece pela disciplina. Quer mais paz de espírito? Comece com autocontrole. Quer liberdade? Comece com responsabilidade. Pare de esperar o momento perfeito ou depender do seu humor. Se obrigue, se empurre, construa o caráter de quem não desiste, de quem aparece, de quem trabalha todos os dias, sem desculpas. A verdadeira transformação acontece aí. Antes de seguir em frente, quero que faça algo simples, mas poderoso. Vá até os comentários e escreva: a partir de hoje me comprometo a crescer todos os dias. Não faça isso apenas para participar. Faça isso para marcar o início de uma nova jornada em sua vida. Quando você escreve, você se compromete com a mudança. E ao se comprometer, você inicia a transformação. A mudança começa agora, com a sua escolha, sua intenção e seu esforço. Vamos começar. Número 1. Leve a vida a sério. Você já parou para pensar no que está fazendo com o tempo que tem? Não o tempo do relógio, mas o tempo da vida. Os dias que passam enquanto você diz mais tarde, as decisões que adia esperando o momento ideal, os sonhos que deixa de lado por medo ou distração. A verdade é simples, mas difícil de encarar. A vida está acontecendo agora, e a forma como você vive hoje está moldando o seu amanhã, quer você perceba isso ou não. Levar a vida a sério não é viver com peso nos ombros, é viver com propósito nos passos. É entender que o tempo é um recurso finito e que cada escolha, cada hábito, cada minuto investido ou desperdiçado, constrói ou destrói algo em você. Muitos vivem como se tivessem um contrato com o amanhã. Mas o estoicismo nos lembra: memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como ameaça, mas como um chamado à consciência. Se você não for o primeiro a valorizar sua própria vida, quem será? Não espere que o mundo te motive. Não espere que as circunstâncias melhorem. A verdadeira força vem de quem decide crescer apesar do medo, agir mesmo sem garantias, trabalhar mesmo quando ninguém vê. Levar a vida a sério é saber que, mesmo sem aplausos, você precisa aparecer por si mesmo, todos os dias. A disciplina não é uma prisão, é um presente que você dá ao seu futuro. É dizer não ao que te enfraquece e sim ao que te constrói. É abrir mão do prazer imediato por algo muito maior, a sua evolução. Isso significa cuidar da mente, do corpo, das escolhas. Significa parar de se sabotar com desculpas e começar a agir com responsabilidade. E isso pode ser silencioso, solitário, até cansativo. Mas é nesse esforço diário que mora a verdadeira transformação. Os estoicos não buscavam conforto, buscavam caráter. Epicteto dizia: como longamente esperar que o mundo se acomode a ti? Ajusta-te tu ao mundo. Ou seja, a vida não precisa ser perfeita para ser levada com seriedade. O que importa é a forma como você se posiciona diante dela, com coragem, constância e clareza.
Não é sobre ter controle sobre tudo, mas sim sobre controlar a si mesmo, e isso já é um poder enorme. Talvez ninguém veja o que você está fazendo agora. Talvez o mundo não aplauda o seu esforço. Mas um dia, quando o tempo passar, e ele vai passar, você vai perceber que tudo o que construiu com seriedade e dedicação se tornou um alicerce firme. O que parece pequeno hoje é o que sustenta sua grandeza amanhã. Então, não viva no modo automático. Questione seus hábitos, reveja suas prioridades, levante-se com propósito. Porque a vida que você tanto deseja não vai ser construída por acaso. Ela vai ser construída pela sua intenção, sua coragem e sua consistência. Essa é a essência de levar a vida a sério. Viver não com pressa, mas com direção. Lição número 2. Priorize seu próprio crescimento. Quantas vezes você já se viu dando o melhor de si? Para tudo, menos para você. Você entrega sua energia ao trabalho, cumpre metas, suporta pressão, resolve problemas. Está sempre disponível, sempre correndo. Mas quando o assunto é você, sua mente, seu propósito, seu crescimento, o esforço some, o tempo falta, a prioridade desaparece. Essa é a realidade de muitos. Pessoas que fazem de tudo para manter o que têm, mas quase nada para se tornar quem poderiam ser. Vivem ocupadas, mas não evoluem. Produzem, mas não se transformam. Estão sempre fazendo, mas raramente se desenvolvendo. É como correr em uma esteira. O movimento é intenso, mas o progresso é quase nenhum. Cuidar do seu crescimento não é um luxo, é uma necessidade. Você pode até ter estabilidade com um bom salário, mas só terá liberdade quando tiver conhecimento, clareza e visão para fazer escolhas com autonomia. O seu desenvolvimento pessoal é o que te prepara para os momentos de mudança, para as crises, para os saltos que a vida exige. Sêneca dizia: enquanto estivermos entre os homens, sejamos humanos, e a humanidade se alcança com virtude, não com títulos. Ou seja, o verdadeiro valor não está no que você tem, mas no que você é capaz de construir internamente. E isso só acontece quando você se torna o seu próprio projeto mais importante. Priorizar seu crescimento é criar tempo, e não mais desculpas. É acordar meia hora mais cedo para refletir. É ler algo que te desafie, em vez de rolar a tela sem pensar. É dizer não para distrações que te enfraquecem e sim para hábitos que te elevam. É investir na sua comunicação, na sua saúde, na sua inteligência emocional. É sair do piloto automático e assumir o volante da própria vida. Enquanto muitos esperam que a sorte mude, você planta as sementes da transformação. A cada dia em que você estuda, pratica, se observa, você está preparando o terreno para o que ainda nem chegou. Porque a oportunidade certa só aparece para quem está pronto. O mundo recompensa quem se antecipa, quem se prepara em silêncio, quem constrói valor de dentro para fora. O estoicismo nos ensina que o poder real é interno. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece conosco, mas o que fazemos com o que acontece. E para agir com sabedoria, é preciso estar em constante evolução. Quem não cresce, repete. Quem não se conhece, se perde. E quem não se fortalece, quebra ao primeiro impacto. Por isso, olhe para si com seriedade. Pergunte-se: que tipo de pessoa estou me tornando? Porque no fim, tudo o que você tem pode mudar. Mas quem você é, ninguém tira. E se você for forte por dentro, será inabalável por fora. Lição número 3. Tenha objetivos claros. Você sabe para onde está indo, ou está apenas se movendo? Muita gente acorda todos os dias e faz o que tem que fazer. Trabalha, paga contas, cumpre obrigações. Mas poucas param para perguntar: qual é o meu destino? Sem um objetivo claro, a vida vira repetição. Você se ocupa, mas não evolui. Anda, mas não progride. É como navegar sem mapa. Qualquer direção parece válida, até que se percebe perdido, exausto, confuso e sem saber o porquê. Ter objetivos claros é como acender uma tocha no meio da escuridão. Eles iluminam o caminho, reduzem o ruído, dão sentido ao esforço. Não é apenas sobre metas grandes e ambiciosas, é sobre direção. Clareza é poder, e quem tem clareza sabe dizer não para tudo o que não contribui com o seu propósito. Marco Aurélio escreveu: se você se importa em fazer apenas o que está de acordo com a natureza da razão, não será mais distraído pelo que os outros dizem ou fazem. Ou seja, quem tem um propósito bem definido não se perde tentando agradar, nem vive buscando aprovação. O foco se torna interno, não externo. Objetivos claros organizam a mente e disciplinam o comportamento.
Eles te ajudam a sair do automático, a separar o que importa do que é ruído. Se você quer crescer, não basta trabalhar duro. É preciso trabalhar com direção. Isso exige reflexão, revisão e, acima de tudo, honestidade. O que você realmente quer? Por quê? Está pronto para pagar o preço? O caminho da clareza começa com essas perguntas. E sim, seus objetivos podem mudar ao longo da jornada. E tudo bem. O que não pode mudar é sua intenção de viver com propósito. Porque quem não sabe o que quer, acaba vivendo os planos dos outros. E pior, sem perceber. Ter um objetivo claro também é ter paciência. É aceitar que nem tudo virá agora, mas que o movimento é constante. A constância constrói o que o impulso jamais sustentaria. Saber onde você quer chegar te dá ânimo para continuar quando os resultados ainda não apareceram. Porque quem tem visão, suporta a espera. O estoicismo nos lembra que não controlamos o mundo, mas controlamos nossas ações. E nossas ações devem estar alinhadas com algo maior, mais elevado. Objetivos guiados pela virtude, não apenas pelo ego. Crescer não é só conquistar, é se tornar digno daquilo que se quer conquistar. Então pare de atirar no escuro. Reflita, escreva, trace um plano. Tenha metas que desafiem, que inspirem, que façam você se levantar mesmo nos dias difíceis. Porque quando você sabe o que quer, cada passo ganha força, cada renúncia ganha sentido, cada obstáculo vira parte da história. Número 4. Evite o caminho mais curto. Se existisse um atalho até a sabedoria, todos já estariam lá. Mas a verdade é que os caminhos mais curtos geralmente levam aos mesmos lugares de sempre. Frustração, vazio, arrependimento. O que vem fácil raramente transforma. O que é rápido nem sempre é sólido. E o que parece solução imediata pode ser, na verdade, distração do que realmente importa. Vivemos em uma era que idolatra a velocidade. Promessas de resultados em 7 dias, fórmulas mágicas, recompensas instantâneas, mas o estoicismo nos convida ao contrário. A desacelerar, refletir, construir com consistência. Sêneca escreveu: nada, porém, é mais nobre do que resistir ao prazer e dominar as dificuldades com a força da razão. Ou seja, o verdadeiro crescimento exige esforço, e é nesse esforço que o caráter é formado. O caminho mais curto pode parecer sedutor, mas geralmente custa mais caro lá na frente. Economizar esforço hoje pode significar pagar com arrependimento amanhã. E isso vale para tudo: corpo, mente, carreira, relacionamentos. O treino que você pula, a conversa que evita, o livro que deixa de ler, a decisão que adia, tudo isso se acumula. E mais cedo ou mais tarde a conta chega. O caminho mais longo é onde mora a transformação real. É onde você encontra as versões de si que ainda não conhece. É onde você aprende a ser paciente, persistente, humilde. Onde você cai e levanta tantas vezes que, no fim, descobre que o valor não está apenas em chegar, mas em quem você se torna no processo. E esse processo, por mais lento que pareça, é insubstituível. Evitar atalhos é um ato de coragem. É dizer para si mesmo: estou disposto a demorar, mas não a me perder. É aceitar o desconforto como parte do crescimento. É trocar o imediatismo pela integridade. Porque, no fim, tudo que vale a pena exige tempo. E quem constrói com paciência, constrói com firmeza. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente. Nem a virtude, nem a sabedoria, nem a excelência. Tudo o que tem profundidade exige prática, disciplina e perseverança. Não existe substituto para o trabalho interno. Não existe glória sem jornada. E é justamente por isso que o resultado tem valor. Por isso, meu amigo, pare de buscar atalhos. Comece a construir, um passo de cada vez. Com intenção, com propósito, com consistência. Faça o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Mantenha o ritmo, mesmo quando os outros parecem estar chegando mais rápido. Porque quem segue pelo caminho da integridade pode até demorar mais, mas chega muito mais longe. Lição número 5. Olhe para dentro de si mesmo. Você já se olhou de verdade? Não no espelho, mas por dentro. Já teve a coragem de encarar suas sombras, seus padrões, seus impulsos? A maioria das pessoas passa a vida tentando entender o mundo, os outros, as circunstâncias. Mas raramente se pergunta: quem sou eu de fato? Autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade. Sem ele você vive no piloto automático, repetindo erros, alimentando ciclos, culpando tudo ao redor, menos a si mesmo. É como andar por uma floresta densa sem mapa nem bússola.
Qualquer caminho parece válido, mas poucos te levam a algum lugar. Só quem se conhece sabe onde pisa, por que reage como reage e o que precisa mudar para evoluir. Na filosofia estoica, o autoconhecimento é a base de toda virtude. Epicteto dizia: se alguém se dedica à sua própria melhoria, não terá tempo para criticar os outros. Isso não é sobre ignorar o mundo, mas sobre entender que a verdadeira força vem de dentro. Antes de dominar qualquer coisa, você precisa dominar a si mesmo. E isso só é possível quando você se conhece com profundidade e honestidade. Autoconhecimento não é conforto, é confronto. É sentar-se consigo mesmo e perguntar: o que estou evitando enfrentar? Por que isso me incomoda tanto? O que estou tentando provar ao mundo? São perguntas que incomodam, mas libertam. Porque quando você se entende, para de agir por impulso. Você responde com consciência, não com reatividade. É nesse processo que a força verdadeira começa a nascer. Porque você passa a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores. Você aprende a dizer não com firmeza, a se afastar do que te drena, a se aproximar do que te fortalece, e principalmente a se tratar com mais respeito, não como alguém que precisa se esconder dos próprios erros, mas como alguém que aprende com eles. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando se retira para dentro de si. É ali, no silêncio, na reflexão, na autoobservação, que você começa a desenvolver clareza, foco e equilíbrio. E tudo o que nasce desse lugar tem raiz profunda, não é abalado por opinião alheia, nem pela instabilidade do mundo exterior. Se conhecer é também aceitar que você ainda está em construção. É entender que há forças em você que ainda não despertaram. Potenciais que estão adormecidos, esperando ação e intenção. Por isso, dedique tempo para si. Escreva sobre seus sentimentos. Observe seus pensamentos. Questione seus padrões. Leia. Medite. Converse com pessoas que te desafiem a pensar diferente. Crescer exige se ver, de verdade. Lição número 6. Mentalize seus objetivos e o caminho até eles. Antes de qualquer conquista no mundo real, ela acontece primeiro dentro da mente. Tudo o que existe começou como uma ideia. Um sonho, uma visão, uma imagem construída no invisível antes de se tornar visível. O que você imagina com clareza, sente com intensidade e persegue com disciplina, uma hora se torna real. Mas aqui está o detalhe. Não basta só desejar. Mentalizar não é fantasiar. Não é esperar que as coisas caiam do céu. É visualizar com intenção. É treinar sua mente para enxergar o que você quer com nitidez. E mais do que isso, visualizar também o caminho. Porque sem o caminho, a meta vira ilusão. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você vive alimentando a dúvida, a distração, o medo de falhar, está sabotando suas chances antes mesmo de agir. Mas quando você treina sua mente para imaginar a jornada, os obstáculos, as escolhas, o esforço necessário, você se prepara para a realidade. E é isso que te diferencia. Mentalizar seus objetivos é ver com os olhos da mente o que os olhos ainda não veem. É criar clareza sobre o que você quer, por que quer e o que está disposto a fazer para chegar lá. É acordar com essa imagem viva. É repetir para si mesmo: esse é o meu caminho e eu vou honrá-lo. É como construir um mapa interno, e quanto mais detalhado, mais forte será a sua bússola nos dias difíceis. Mas atenção, não mentalize só a vitória. Mentalize também o processo. Visualize o esforço. Veja-se agindo com disciplina, enfrentando dúvidas, superando a preguiça, vencendo os desvios. Isso prepara a sua mente para resistir à frustração e continuar mesmo sem resultado imediato. Isso desenvolve resiliência, uma virtude estoica fundamental. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que tem que fazer. Essa é a essência da mentalização estoica: clareza, intenção e ação. Não é esperar o universo conspirar. É conspirar com ele, com ações alinhadas ao que você vê e acredita. Porque quando o pensamento encontra o esforço, nasce o resultado. Reserve um momento do seu dia para visualizar. Feche os olhos, respire fundo, veja-se vivendo a vida que deseja. Imagine os passos, sinta o peso e a leveza de cada decisão. Sinta-se lá, mas com os pés firmes aqui, porque é no presente que essa realidade será construída. A mente prepara, o corpo executa, a alma sustenta. Lição número 7.
A sorte sorri para quem se antecipa. Muitos chamam de sorte aquilo que na verdade é resultado de preparo. Vem alguém crescendo, conquistando, avançando e pensam: ele teve sorte. Mas o que não veem são as horas em silêncio, o esforço quando ninguém estava olhando, os estudos sem prazo, os treinos mentais, o trabalho interno feito todos os dias. O que parece sorte para quem observa de fora é pura preparação para quem vive por dentro. As oportunidades não surgem como mágica. Elas não aparecem porque hoje você acordou com o pé direito ou porque, por acaso, o universo decidiu conspirar a seu favor. Elas surgem porque você estava pronto para recebê-las. Porque quando muitos descansavam, você seguia evoluindo. Quando os outros duvidavam, você continuava construindo. Quando nada acontecia, você seguia plantando. O erro mais comum é esperar que a vida entregue algo grande, sem ter feito o trabalho necessário para sustentar esse algo grande. A oportunidade até aparece, mas para quem não está pronto, ela parece apenas um peso, um risco, um desafio impossível. Só que para quem se antecipou, se fortaleceu, se preparou em silêncio, a oportunidade é reconhecida como o que é, o momento certo de aplicar tudo o que já foi cultivado. É por isso que se diz que a sorte sorri para quem se antecipa. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de se preparar para ele. Estar pronto quando a chance surgir. Ter clareza quando a decisão chegar. Ter estrutura interna quando a pressão vier. Isso só acontece com quem treina todos os dias, mesmo sem ter um motivo imediato. A ciência também confirma. Pessoas que investem constantemente em aprendizado e desenvolvimento pessoal percebem mais oportunidades. E melhor, sabem como aproveitá-las. Elas não veem obstáculos, veem possibilidades. Não se intimidam com o novo porque se acostumaram a crescer. E por isso avançam. Não porque o caminho é fácil, mas porque elas estão prontas para enfrentá-lo. Se você quer que sua vida mude, comece se preparando hoje para aquilo que ainda não chegou. Melhore suas habilidades. Leia mais. Aprofunde sua visão. Desenvolva sua resiliência. Cerque-se de pessoas que te puxem para cima. Estude aquilo que ninguém te pediu para estudar. Porque enquanto uns esperam a sorte, outros a constroem. Muitos dizem: se a oportunidade certa vier, eu estarei pronto para dar tudo de mim. Mas a verdade é que você só vai dar tudo de si se já estiver treinando isso agora. A hora de se preparar não é quando a meta estiver na sua frente. É antes. Sempre antes. Os estoicos sabiam disso. Eles não confiavam em circunstâncias. Confiavam no próprio caráter. Epicteto dizia: não peça que as coisas aconteçam como deseja. Deseje que aconteçam como devem acontecer, e você viverá em paz. Não é o mundo que precisa ser mais generoso com você. É você que precisa estar mais forte por dentro. Oportunidades vêm, mas só permanecem com quem sabe o que fazer com elas. Lição número 8. Resista. A vida vai testar você. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Você vai enfrentar imprevistos, perdas, frustrações, pessoas difíceis, dias em que nada faz sentido. E nesses momentos o que vai definir se você resiste ou desmorona não é o que acontece com você, mas a força da sua mente. Uma mente fraca cede ao caos. Se ofende com facilidade. Se desespera com o atraso. Se perde diante do fracasso. Já uma mente inquebrável não significa fria ou insensível. Significa firme, treinada, capaz de manter a direção mesmo quando o mundo perde o eixo. E essa força não nasce do acaso. Ela é construída, todos os dias. Criar uma mentalidade inquebrável é entender que nem tudo vai sair como o planejado, mas que mesmo assim você não precisa perder o controle sobre si. É aprender a respirar antes de reagir, a observar antes de julgar, a responder com clareza, em vez de agir por impulso. É reconhecer que você pode não controlar os eventos, mas pode sempre controlar sua atitude diante deles. Marco Aurélio dizia: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você pode mudar a qualquer momento. Essa é a essência da força mental estoica. A realidade pode ser dura, mas é sua interpretação que define o impacto. Treinar sua mente é tão essencial quanto treinar seu corpo. Significa fortalecer o pensamento com leituras sólidas, com reflexão diária, com silêncio consciente. Significa se expor a situações desconfortáveis não para sofrer, mas para expandir a zona de resistência.
Cada desafio encarado com propósito aumenta sua capacidade de suportar, de superar, de crescer. Mas atenção, mentalidade inquebrável não é rigidez. É flexibilidade com firmeza. É saber se adaptar sem se perder. É entender que há momentos de recuar, mas jamais de desistir. É cair e levantar com sabedoria. É manter o foco mesmo com dúvidas. É confiar no processo quando os resultados ainda não apareceram. Os estoicos não buscavam uma vida sem dificuldades. Eles buscavam preparo interior para qualquer dificuldade. Epicteto ensinava que a adversidade não enfraquece o homem forte, apenas revela quem ele realmente é. A dor, o fracasso, a crítica, tudo isso pode ser material de construção se a mente estiver afiada. Por isso, crie dentro de si um espaço de firmeza, um lugar onde a paz não dependa do mundo estar em ordem. Treine sua mente para suportar, sim, mas também para transcender, para encontrar clareza no meio do ruído, para manter seus valores mesmo quando tudo ao redor tenta te desviar deles. Lição número 9. O poder que vem de dentro. Você pode ter apoio, pode ter recursos, pode ter oportunidades, mas se não tiver força interior, nada disso será suficiente. Porque no fim das contas, a base da sua vida é você. E se essa base estiver frágil, qualquer obstáculo vira um peso insuportável. Existe um poder que não vem de fora. Não depende de elogios, de sorte, nem de motivação constante. É uma força silenciosa que nasce quando você se conhece, se alinha com seus valores e define metas que realmente importam. Metas com propósito. Metas que não vêm do ego, mas da alma. O estoicismo ensina que a verdadeira grandeza é invisível. É construída no pensamento, nas escolhas, na intenção com que você vive cada dia. Sêneca dizia: se um homem não sabe para que porto está navegando, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, não basta querer vencer. É preciso saber por que você quer vencer e o que isso significa para você. Quando suas metas estão alinhadas com o seu propósito, você para de correr atrás do que os outros esperam. Você para de viver no modo automático, pulando de tarefa em tarefa, esperando que o reconhecimento externo preencha o vazio interno. Você começa a construir com clareza, a direcionar sua energia com sabedoria. E isso te dá um poder que poucos têm, a convicção de estar exatamente no caminho certo. Esse poder interior não grita, ele sustenta. Ele aparece quando você está cansado, mas continua. Quando o mundo parece não reconhecer seu esforço, mas você segue firme porque sabe por que começou. Quando você recusa atalhos porque seu compromisso é com a verdade, não com a aparência de sucesso. Metas sem propósito esgotam. Elas parecem grandes, mas por dentro são ocas. Já metas alinhadas com o seu propósito te fortalecem. Elas te puxam para frente mesmo nos dias difíceis. Elas te lembram que seu esforço vale não porque alguém está vendo, mas porque você sabe quem está se tornando. Epicteto ensinava: procure não ser elogiado, mas ser digno de elogio. Essa é a essência do poder que vem de dentro. Você não vive para provar nada. Você vive para cumprir um chamado, e quem vive assim se torna inabalável, porque sua força vem daquilo que ninguém pode tirar. Então, se hoje sua vida parece pesada, talvez seja a hora de redefinir o que está buscando. Pergunte-se: isso que eu quero realmente faz sentido para mim? Ou é só mais uma meta vazia, empurrada pela comparação ou pelo medo? Quando suas metas são verdadeiras, seu caminho se torna mais firme. E mesmo que leve tempo, você segue, porque sabe que está indo na direção certa. Lição número 10. Propósito em cada passo. A vida não é feita de grandes momentos isolados, mas de pequenas decisões repetidas. São os passos diários que moldam o que você se torna. Cada ação, por mais simples que pareça, carrega em si o poder de te levar mais perto do que você busca, ou mais longe. O que muda tudo não é um grande objetivo alcançado, mas o propósito que você coloca em cada passo dado. O estoicismo nos ensina que o valor não está apenas na conquista, mas na jornada. Marco Aurélio escreveu: a vida é curta, mas basta para viver bem, se você viver de acordo com a natureza. E viver de acordo com a natureza não é viver apenas reagindo ao que vem. É viver com direção. É imbuir cada ação de propósito. Quando você acorda com um propósito claro, cada tarefa ganha significado. Mesmo os momentos mais simples, como caminhar, comer, trabalhar, tornam-se passos na direção daquilo que você deseja ser. Propósito em cada passo significa não esperar pelo momento perfeito para agir.
mas agir agora, no que está ao seu alcance. Isso significa entender que o caminho que você percorre todos os dias, mesmo sem aplausos, é o que te constrói. O que você faz em cada minuto importa. Por isso, ao invés de correr atrás de grandes conquistas a todo custo, viva com intenção. Coloque propósito até nas pequenas coisas. A clareza em cada ação traz mais força do que a busca incessante por metas distantes. Mas atenção, propósito não significa obsessão ou pressa. Propósito é disciplina. É escolher o que é importante e seguir na direção disso, mesmo quando a motivação falha, mesmo quando os resultados demoram. A verdadeira força não é vista nas conquistas rápidas, mas na persistência de quem escolhe viver com propósito dia após dia. Quando você age com propósito, o que parecia ser um fardo se transforma em parte do seu crescimento. Não é o trabalho árduo que cansa, é a falta de propósito no que se faz. Quando sua ação está alinhada com seu porquê, o esforço se torna mais leve, porque você sabe que está indo na direção certa. O estoico não busca a ausência de dificuldades, mas a capacidade de suportá-las com equilíbrio. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E a reação vem do seu interior. Se a cada passo dado sua ação é movida por um propósito claro, sua mente se fortalece. Você não se perde no caos, porque cada passo está alinhado com o seu norte. Então pergunte-se todos os dias: qual o propósito do que estou fazendo agora? Como isso me leva mais perto da pessoa que quero me tornar? Quando você responde a essas perguntas com clareza, você encontra força em tudo que faz. A rotina deixa de ser um ciclo vazio e se torna uma prática diária de alinhamento. O simples ato de se levantar de manhã se transforma em um compromisso com sua verdade. Lição número 11. Organize sua agenda a seu favor. O tempo é um recurso precioso. Ele é o único bem que, uma vez perdido, nunca mais volta. E ainda assim, a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito, adiando compromissos com o futuro e se perdendo em distrações que nada acrescentam ao que realmente importa. A verdade é que se você não controlar sua agenda, ela vai controlar você. Sêneca, em seus escritos, já nos alertava sobre o desperdício de tempo. A maior de todas as doenças é não viver de acordo com a sua natureza, mas estar ocupado com o que não é importante. E essa é a chave. Não basta estar ocupado, é preciso ser intencional com o tempo. Organizar sua agenda não significa apenas encaixar tarefas, mas garantir que suas ações diárias estejam alinhadas com seu propósito. A primeira coisa que você deve entender é que a gestão do tempo começa com a gestão da atenção. Em um mundo repleto de distrações, sua atenção é o bem mais valioso que você possui. Por isso, o primeiro passo para organizar sua agenda a seu favor é eliminar o que não importa. Pergunte-se constantemente: essa tarefa está me levando para onde eu quero ir? Se a resposta for não, então é hora de deixar essa distração para trás. O estoicismo nos ensina que o autodomínio é a chave para a verdadeira liberdade. Ao organizar sua agenda, você não está apenas planejando o que vai fazer, mas está treinando sua capacidade de ser disciplinado e intencional com o seu tempo. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente. Isso significa que você deve reservar tempo para o que realmente importa: o seu crescimento pessoal, o seu trabalho, suas relações e seu bem-estar. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: o que não é útil para o enxame, não é útil para a abelha. Da mesma forma, o que não é útil para o seu propósito não deve ter espaço no seu calendário. Organizar sua agenda é, em última instância, tomar decisões sobre o que vai contribuir para a sua evolução. E sim, isso exige coragem, porque às vezes é preciso dizer não para o que parece urgente, mas não é realmente importante. A verdadeira organização vem do hábito. O mais importante não é fazer uma agenda impecável de vez em quando, mas adotar uma rotina sólida e consistente. Planeje seu dia com antecedência. Ao final de cada dia, pense no que você pode fazer amanhã para estar mais próximo de suas metas. Defina horários específicos para atividades específicas e faça da disciplina um compromisso diário. Mas não se esqueça de que organizar sua agenda não significa viver uma vida rígida, sem flexibilidade. Sim, o estoicismo prega o autocontrole, mas também preza pela adaptação. De nada adianta uma agenda perfeita se você não consegue lidar com os imprevistos com calma e discernimento.
Tenha uma estrutura, mas seja flexível para adaptar-se às necessidades do momento. Quando você organiza sua agenda a seu favor, você passa a ver o tempo não como algo a ser consumido, mas como algo a ser investido. Cada hora, cada minuto é uma chance de avançar. Se você investe esse tempo no que é importante, no que é transformador, está criando uma base sólida para a sua evolução. E mesmo que você tenha dias em que nada aconteça como planejado, a confiança de que você está alinhado com o que realmente importa te mantém no caminho. Número 12. A experiência é vivida e observada. A vida é feita de momentos. Momentos que passamos imersos no que estamos fazendo e momentos em que observamos o que acontece ao nosso redor. No entanto, a verdadeira sabedoria não vem apenas de viver, mas também de observar o que vivemos. E é essa capacidade de se distanciar e refletir sobre as experiências que transforma simples acontecimentos em lições poderosas. Os estoicos eram mestres em observar a si mesmos e ao mundo ao seu redor. Epicteto dizia: não devemos nos preocupar tanto com os acontecimentos externos, mas com nossa maneira de reagir a eles. Isso nos ensina que a experiência não é apenas sobre o que acontece conosco, mas sobre como escolhemos perceber e reagir a cada situação. Vivemos a experiência de forma plena, mas ao mesmo tempo, temos que ser observadores de nossas próprias reações, sentimentos e pensamentos. Muitas vezes, nos perdemos no turbilhão das nossas emoções e da vida cotidiana. Nos deixamos levar pelas pressões, pelas circunstâncias, e esquecemos de parar e observar. A ação cega e apressada não nos ensina nada. Já a reflexão cuidadosa, a pausa para entender o que está acontecendo dentro e fora de nós, é o que transforma a experiência em sabedoria. Quando você observa a experiência de maneira consciente, você começa a perceber o que pode aprender com ela. Você entende o que te fez reagir de uma determinada forma, o que poderia ter sido feito diferente, o que realmente importa e o que na verdade é apenas distração. O observador estoico não se perde no drama da vida, mas o vê com clareza, sem julgamentos excessivos, sem se identificar completamente com suas emoções e reações. Viver plenamente não significa estar constantemente ocupado, fazendo coisas por fazer. Viver plenamente é estar presente no momento e observar aquilo que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Cada experiência, seja ela boa ou desafiadora, tem algo a nos ensinar, mas somente se estivermos dispostos a realmente ver o que ela tem a nos oferecer. O poder de observar é também o poder de agir com sabedoria. Não reagir automaticamente aos estímulos do mundo, mas agir de acordo com o que é verdadeiramente importante para você. Isso é o que os estoicos chamam de autodisciplina. Eles não negavam a vida nem as dificuldades, mas se aproximavam delas com um olhar reflexivo, buscando sempre a virtude e a razão em suas reações. Quando você observa as experiências da vida com um olhar atento, você aprende a discernir o que deve ser cultivado em sua mente e o que deve ser descartado. Você começa a perceber os padrões que estão guiando suas decisões e a se libertar da reação impulsiva. Ao invés de ser uma vítima das circunstâncias, você se torna um mestre do que pode controlar: suas atitudes, suas respostas, suas escolhas. Número 13. Paciência para recompensas futuras. A paciência não é simplesmente esperar passivamente. É cultivar a confiança de que, ao investir esforço no presente, o futuro vai trazer as recompensas que você merece. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde a pressa para ver resultados é quase um reflexo. Mas a verdadeira sabedoria está em saber que, na vida, tudo o que vale a pena exige tempo, perseverança e paciência. Zenão de Cítio, o pai do estoicismo, nos ensina que a paciência é uma virtude essencial. Ele dizia: aquele que não pode dominar a si mesmo, jamais conseguirá dominar qualquer outra coisa. Isso se aplica diretamente à nossa capacidade de esperar. Esperar não é um sinal de fraqueza, mas de força interior. É saber que tudo acontece no seu devido tempo e confiar no processo de crescimento. A paciência, no fundo, é a disciplina de não se desesperar, de não se deixar levar pela pressa ou pelo medo da espera. Cícero, o grande filósofo romano, também refletiu sobre essa ideia ao afirmar: a grandeza vem da perseverança e não da pressa. Aqui Cícero nos lembra que o verdadeiro sucesso vem da constância, do trabalho árduo e principalmente da capacidade de enfrentar o longo caminho com tranquilidade. Não é sobre ser rápido,
mas sobre ser capaz de se manter firme, independentemente das dificuldades que surgem. Quando você coloca paciência em sua jornada, você começa a entender que o tempo é seu aliado, não seu inimigo. Cada passo dado, cada sacrifício feito, cada pequena ação no presente está criando a base para o que você deseja conquistar. Heráclito já dizia: a natureza exige o que é difícil, mas é através da dificuldade que surgimos mais fortes. O desafio está em entender que a paciência não significa parar. Ela significa confiar que o processo é parte do crescimento. A paciência não é esperar passivamente pelo que queremos, mas agir com perseverança enquanto esperamos. Quando você investe no seu futuro com clareza e foco, pode ter a certeza de que, mesmo que o retorno demore, ele virá. Nada que é realmente significativo é conquistado rapidamente. E ao contrário do que muitos pensam, esse tempo de espera não é perdido. É o terreno fértil onde sua resiliência cresce. Sêneca nos ensina que o tempo é a coisa mais preciosa que temos. O tempo é o que mais desperdiçamos e o que mais devíamos valorizar. Ao ser paciente, você não está apenas aguardando. Você está utilizando esse tempo para crescer, para melhorar, para fortalecer sua mente e suas capacidades. O que parece uma espera agora, mais tarde será reconhecido como o tempo que você usou de forma sábia. Então, meu amigo, não tenha medo de esperar. Não tenha pressa de alcançar o final do caminho. Confie que o esforço diário e a paciência irão te levar exatamente para onde você precisa ir. Lembre-se de que a verdadeira recompensa vem para aqueles que se dedicam no presente, com a certeza de que o futuro irá refletir o trabalho feito com intenção e calma. Agora vá até os comentários e escreva: eu pratico a paciência, pois sei que a recompensa vem no tempo certo. Sou estoico. Escreva com a certeza de que você está no caminho certo e que cada passo, por mais pequeno que pareça, te aproxima da grande transformação que você busca. Lição número 14. A prática leva à perfeição. A perfeição não é um destino, mas uma jornada constante. O que realmente muda a sua vida não são as ações impulsivas que você faz de vez em quando com entusiasmo, mas o que você repete todos os dias com intenção. Cada passo que você dá, cada pequeno esforço feito de forma contínua, vai moldando quem você é. Não subestime o poder das ações simples, feitas de forma repetida. Se você treina seu corpo todos os dias, ele se torna forte. Se alimenta sua mente com conhecimento diário, ela se torna sábia. Se age com disciplina a cada dia, se torna uma pessoa confiável e consistente. Não se trata de intensidade ou de fazer tudo de uma vez, se trata de fazer com consistência. O problema é que muitas pessoas não veem valor nas pequenas ações diárias. Elas acreditam que se não fizerem algo grandioso, não vale a pena. Mas a verdade é que o que realmente muda sua vida são essas pequenas ações, simples e diárias, que você repete até elas se tornarem automáticas. E quando isso acontece, o esforço diminui, mas o impacto aumenta. Escolha um hábito. Apenas um. Não tente mudar tudo de uma vez. Essa é a chave. Comece com um hábito que, se você o mantiver, trará consigo uma mudança positiva para outros aspectos da sua vida. Talvez seja meditar por 5 minutos todos os dias. Talvez escrever uma página por dia. Ou talvez ler por 10 minutos todas as manhãs. Não importa qual seja, o que importa é que você repita todos os dias, mesmo quando não tiver vontade. Especialmente quando não tiver vontade. A repetição é o caminho da transformação. No começo, você não vai ver resultados. Pode até sentir que não está conseguindo nada, mas isso faz parte do processo. Porque o que você está treinando não é apenas o corpo ou a mente. Você está treinando o seu caráter. Está enviando uma mensagem para si mesmo. Eu posso confiar em mim. Eu faço o que me comprometo a fazer. E quando você se torna uma pessoa de palavra consigo mesma, tudo começa a mudar. Não se trata de perfeição. Se trata de presença. Estar lá todos os dias. Mesmo que falhe, levante-se. Mesmo que se atrase, retome. Mesmo que tenha dúvidas, continue. Porque você entende que a repetição é a chave. A constância é a prova do seu compromisso. E o que hoje parece esforço, amanhã será algo natural. Isso é o que torna poderosa a repetição. Ela transforma o difícil em algo natural, o desconhecido em algo familiar, o novo em parte de quem você é. E se algum dia você se perguntar, pense: como você chegou até onde está hoje? Através de hábitos repetidos, bons ou ruins.
Todos os pensamentos que você tem, as emoções que você sente, as reações que tem, tudo foi moldado pela repetição. Então, se você já está repetindo algo todos os dias, por que não escolher conscientemente o que vai repetir? Use esse poder a seu favor. Tome o controle, faça da repetição um aliado. No estoicismo, essa prática é fundamental. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não para os outros, mas para si mesmo. Ele repetia suas reflexões, suas lições, porque sabia que a mente precisa de repetição para internalizar o que é valioso. Epicteto nos ensinava que não basta entender uma ideia. Você precisa viver ela, repeti-la. Porque a virtude não é um pensamento bonito, ela é uma prática. Uma forma de ser que se constrói com a repetição constante do que é certo. Então, faça da sua repetição diária uma declaração de identidade. Não se trata apenas de fazer um hábito, se trata de decidir quem você está se tornando. Você está criando uma nova versão de si mesmo, no simples ato de aparecer todos os dias. Porque o que vence não é quem tem mais talento, mas quem não desiste, quem repete, quem continua, quem persiste. Não procure resultados rápidos. Busque hábitos firmes. Não se concentre no que vai alcançar nesse mês. Concentre-se no que você está disposto a repetir durante anos. Porque essa é a fórmula. Ação repetida com intenção dia após dia, sem esperar motivação externa, sem buscar reconhecimento. Apenas você, seu compromisso e sua decisão diária de seguir em frente. E um dia, sem perceber, você se tornará a pessoa que sempre desejou ser, não por sorte, mas por ter persistido dia após dia com propósito. Número 15. O poder do silêncio. Em um mundo cada vez mais barulhento, onde somos constantemente inundados por palavras e informações, o silêncio se torna uma arte rara e poderosa. Não é apenas a ausência de som, mas a presença da reflexão, do autoconhecimento e da paz interior. O silêncio é o espaço onde a mente encontra clareza e o coração, equilíbrio. Thomas Merton, monge e filósofo, dizia: o silêncio é a forma mais profunda de oração. Quando nos permitimos o silêncio, criamos um espaço para a mente se alinhar à razão e à reflexão profunda. Ele nos dá o tempo de observar antes de reagir, de ouvir a nós mesmos antes de falarmos, e nos permite tomar decisões mais sábias, sem a pressa ou impulsividade do mundo ao nosso redor. O silêncio, então, não é uma fuga das palavras, mas um convite para falar com sabedoria quando necessário. Quando falamos sem pensar, sem reflexão, corremos o risco de perder o verdadeiro valor de nossa comunicação. É na quietude que aprendemos a escolher nossas palavras com mais intenção e precisão, permitindo que nossa voz se torne mais autêntica e ponderada. Lao Tse, filósofo chinês, afirmou: aquele que sabe falar, não fala muito. Esse ensinamento nos lembra que o silêncio nos ensina a ouvir com mais atenção, tanto aos outros quanto a nós mesmos. No silêncio, ouvimos melhor a situação, absorvemos o que é realmente importante e ganhamos clareza sobre o que realmente importa. Silenciar-se também é uma maneira de controlar nossas emoções. Quando confrontados com desafios, a tendência é reagir impulsivamente, defendendo nosso ponto de vista ou nos justificando. Porém, ao optar pelo silêncio, ganhamos tempo para respirar, refletir e agir com mais equilíbrio. Como os socráticos ensinavam, o silêncio é uma forma de autocontrole, onde podemos ponderar antes de agir, garantindo que nossas reações sejam medidas e fundamentadas. O silêncio é a prática do respeito. Ao praticá-lo, mostramos respeito pelos outros, pois damos espaço para que suas palavras sejam ouvidas com a intenção de compreender e não de responder. No silêncio, aprendemos a escutar com empatia, criando um ambiente mais harmonioso e conectado, onde a comunicação se torna mais profunda e significativa. Então, meu amigo, não subestime o poder do silêncio. Ele não é ausência, mas presença profunda que traz clareza, controle e respeito. Ao praticar o silêncio, você abre o espaço necessário para agir com mais sabedoria e intencionalidade em todas as áreas da sua vida. Lição número 16. Saiba dizer não. O mundo moderno é um lugar cheio de distrações. As demandas são inúmeras, as expectativas altas, e muitas vezes nos sentimos como se tivéssemos que dizer sim a tudo para agradar aos outros ou para estar em sintonia com o que se espera de nós. Mas a verdadeira liberdade não vem de ceder a todos os pedidos, de atender a todas as exigências. Ela vem da capacidade de dizer não quando necessário.
Os estoicos entenderam a importância de selecionar com sabedoria o que realmente merece nossa atenção e energia. Zenão, em sua busca pela vida virtuosa, dizia que a sabedoria está em distinguir o que está dentro de nosso controle e o que não está. E para alcançar essa clareza, muitas vezes é necessário dizer não. Não ao que nos desvia de nossos objetivos, não ao que nos sobrecarrega desnecessariamente, e principalmente não ao que não está alinhado com nossos valores. Cícero, por sua vez, escreveu: quem não sabe recusar não sabe o que é a verdadeira liberdade. A arte de saber dizer não é uma forma de recusa passiva, mas um ato de controle consciente sobre o que escolhemos permitir em nossas vidas. Quando dizemos não a algo que não contribui para nosso propósito, estamos, na verdade, dizendo sim para o que realmente importa, para o nosso tempo, nossa energia, nosso crescimento. Dizer não também é uma questão de autorrespeito. É reconhecer que você não é uma ferramenta para os outros, mas um ser com objetivos, limites e um caminho próprio. Em um mundo que constantemente nos exige mais e mais, saber impor limites é um ato de coragem e sabedoria. E essa coragem vem do entendimento de que cada sim que você dá a algo que não está alinhado com seu propósito é uma oportunidade perdida de crescer de verdade. Epicteto, com sua sabedoria estoica, dizia: não se deixe levar pelas opiniões dos outros. O verdadeiro domínio é aquele que começa dentro de si. E essa afirmação se reflete na nossa capacidade de afirmar nossos próprios limites. Ao aprender a dizer não, estamos nos fortalecendo internamente e criando o espaço necessário para que nossas ações se alinhem com nossa verdadeira intenção. Mas cuidado! Dizer não significa fechar-se ao mundo ou ser egoísta. Significa, sim, aprender a priorizar o que é mais importante para o seu crescimento e bem-estar. Isso também inclui dizer não a padrões autossabotadores e a hábitos que te afastam da sua verdadeira natureza. Quando você aprende a dizer não, você se torna o mestre do seu tempo, da sua energia e da sua vida. A verdadeira liberdade não vem da ausência de responsabilidades, mas da capacidade de escolher conscientemente onde você coloca sua atenção. Isso é um poder silencioso, mas imensurável. E o mais importante, quando você diz não ao que te atrapalha, você cria mais espaço para crescer, aprender e viver de forma mais alinhada com sua verdade. Lição número 17. Encontre a força dentro de si. A vida pode ser dura e cheia de desafios. Muitos obstáculos irão surgir no seu caminho, mas a verdadeira força não está em evitar essas dificuldades. Ela está em como você responde a elas. A força verdadeira vem da autossuficiência. Não é aquela força de gritar mais alto, de mostrar seu poder para os outros. A verdadeira força é silenciosa e firme. É a capacidade de seguir em frente quando ninguém está olhando, quando não há reconhecimento, quando os outros já desistiram. Como Aristóteles dizia, a excelência é um hábito, não um ato. E é nesse hábito diário, na consistência, que a verdadeira força é forjada. A força interior vem de aceitar que a vida é imprevisível. Não se trata de controlar tudo ao seu redor, mas de ter a certeza de que, independentemente do que aconteça, você tem controle sobre como vai reagir. Em vez de se desesperar ou se deixar dominar pelas emoções, você encontra clareza no caos. Você escolhe ser proativo, em vez de ser reativo. O grande filósofo Sêneca disse: a dificuldade é o que nos fortalece, e, de fato, é nos momentos difíceis que podemos ver o verdadeiro teste da nossa força. Não é quando as coisas estão fáceis que mostramos nossa verdadeira capacidade, mas quando enfrentamos o sofrimento com coragem e serenidade. A verdadeira força não é uma resposta impulsiva, mas uma escolha deliberada de manter o foco e seguir com intenção. Nietzsche, em sua famosa frase, "O que não me mata me fortalece", nos lembra que a adversidade é uma oportunidade de crescimento. Cada desafio, cada dor, cada falha tem algo a nos ensinar, se soubermos enxergar a lição. E é essa capacidade de aprender com as dificuldades que fortalece nossa mente e nos torna imbatíveis. A verdadeira força também está em permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Confúcio nos ensina que a maior glória não está em nunca cair, mas em levantar-se a cada queda. Isso é o que significa encontrar a força dentro de si. Saber que, mesmo que você caia, você sempre pode se levantar, com mais sabedoria, mais coragem e mais força do que antes. Então, meu amigo, não procure a força fora de si.
A verdadeira força está dentro de você, na capacidade de se manter firme diante das tempestades da vida. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser resiliente. É sobre se manter fiel a quem você é, mesmo quando as circunstâncias tentam te desviar do seu caminho. É escolher agir com sabedoria, mesmo quando a dúvida e o medo aparecem. Lição número 18. Domine suas emoções antes que elas dominem você. Sentir é humano. Raiva, medo, tristeza, ansiedade. Todas essas emoções fazem parte da experiência da vida. Mas quando você reage sem consciência, sem domínio, você entrega o controle da sua vida para essas emoções. Você se torna refém de impulsos, escravo de sensações passageiras. A diferença entre alguém que vive com equilíbrio e alguém que vive em conflito não é o que sente, mas o que faz com o que sente. Os estoicos não pregavam a frieza. Pregavam o controle. Eles compreendiam que não podemos apagar nossas emoções, mas podemos aprender a reconhecê-las sem nos afogar nelas. O filósofo Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia que o objetivo da filosofia é ensinar a suportar e superar as paixões. Ele via a educação do caráter como a ferramenta mais poderosa para cultivar a temperança, o equilíbrio interno que nos torna senhores de nós mesmos. Quando você domina suas emoções, você age com liberdade. Você não explode no trânsito. Você não se sabota por ansiedade. Você não abandona um projeto por insegurança momentânea. Você observa a emoção, entende de onde ela vem e escolhe agir com sabedoria. Isso é poder. Isso é maturidade. Isso é liberdade estoica. O filósofo Plotino, representante do neoplatonismo, dizia que o homem que não domina suas emoções é como uma cidade sem muralhas, vulnerável, exposta, à mercê de qualquer invasor. O autocontrole é essa muralha interna. É o escudo que te protege de agir por impulso, de destruir pontes por orgulho, de falar o que não deve num momento de raiva. Mas dominar as emoções não é algo que acontece do dia para a noite. É prática. É vigilância. É parar por 3 segundos antes de responder. É respirar fundo antes de julgar. É escrever, refletir, analisar seus padrões. É perceber que muitas vezes sua reação está mais ligada ao seu ego ferido do que ao fato em si. Dominar as emoções é como treinar um músculo. A cada vez que você escolhe a calma, você fortalece sua mente. A cada vez que você recusa o impulso e escolhe a razão, você se aproxima da sua melhor versão. Você se torna mais confiável, mais estável, mais sábio. E acredite, o mundo respeita quem não perde o controle por qualquer coisa. Então, meu amigo, não lute para não sentir. Lute para não ser dominado. Você pode sentir tudo o que vier, mas nunca precisa agir como se fosse apenas uma emoção ambulante. Você é maior que isso. Você tem uma mente que pode pensar antes de agir, e um coração que pode sentir sem se render. Tem dias em que tudo parece pesar, não é? A mente cansada, o corpo sem energia, e aquela sensação de que a vida está fugindo do controle. E o pior, parece que ninguém mais passa por isso. Afinal, ninguém compartilha suas quedas nas redes sociais, não é mesmo? Vivemos em um mundo onde fingir que está tudo bem virou o normal, enquanto por dentro sentimos que algo está fora do lugar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não está quebrado. Está apenas desconectado. E isso tem solução. Quando o cansaço aperta e parece que você não vai aguentar, existe um caminho. Pare, respire, reflita e se reconecte. A filosofia estoica não promete mágica nem felicidade eterna, mas traz um lembrete poderoso. Você não controla tudo o que acontece, mas tem total controle sobre como reage. E acredite, isso muda tudo. Por isso, antes de se entregar ao desânimo, lembre-se, você não está sozinho, e muito menos acabado. Só precisa ajustar o foco e voltar a lembrar o que realmente importa. E para marcar esse momento de virada, quero que escreva nos comentários: hoje escolho ser mais forte. Essa não é só uma frase, é um compromisso com você mesmo. Um lembrete de que a força para mudar já está aí dentro. Vamos começar. 1. Como preencher o vazio que te consome por dentro? Me diz uma coisa, você já sentiu aquele vazio difícil de explicar? Mesmo cercado de distrações de trabalho, redes sociais, comida ou qualquer outra coisa, lá no fundo sobra sempre um espaço que nada parece preencher. Pode parecer que só você sente isso, mas a verdade é outra. Esse vazio é mais comum do que parece. A gente só não fala sobre ele.
Então, antes de se culpar ou pensar que tem algo de errado com você, respira fundo e escuta. Você não está quebrado. Esse vazio emocional faz parte da vida de todos nós. Vivemos num mundo que nos pressiona o tempo todo. Para sermos felizes, para ter sucesso, para mostrar uma vida perfeita nas redes. E no meio disso tudo, acabamos desconectados do que realmente importa. É aí que mora o problema. A busca constante por aprovação, pelos resultados imediatos, só aumenta o vazio. Como um copo furado que nunca enche, não importa o quanto você coloque dentro. Nos disseram que deveríamos ter tudo resolvido cedo. Estar sempre ocupados, sempre sorrindo. Mas quem foi que inventou essa regra? Onde está escrito que existe uma fórmula mágica para viver uma vida com sentido? O que ninguém te conta é que esse vazio pode ser um sinal, não de fracasso, mas de que você se afastou de si mesmo, das suas verdadeiras necessidades e desejos. E sabe o que é melhor? Sempre há um caminho de volta. O cansaço emocional nem sempre aparece de cara. Às vezes parece só um desgaste comum, a sensação de precisar de férias. Mas se você for honesto consigo mesmo, vai perceber quando o peso vai além disso. Alguns sinais são claros. Se sentir preso numa rotina que não te satisfaz, perder o foco, se desconectar das pessoas ao seu redor, ou até começar a achar que nada mais faz sentido. E o pior, esse vazio pode fazer você acreditar que vai ser sempre assim. Mas deixa eu te contar um segredo, não vai. Quando sentir que não tem mais energia ou que tudo está desmoronando, lembra, isso não é o fim. Pode ser apenas um sinal de que você precisa mudar o foco. Talvez você esteja correndo atrás de algo que nem é seu. E não, você não precisa de uma viagem épica ou de uma experiência transcendental para se reencontrar. A resposta pode estar na simplicidade. Fazer uma pausa. Silenciar o barulho de fora e escutar o que está aí dentro. Parar não é fraqueza. Parar é sabedoria. Às vezes, tudo o que você precisa são alguns minutos de silêncio para voltar a enxergar o que realmente importa. Outra coisa importante, não fuja do que sente. Evitar a dor só aumenta o vazio. Encare o desconforto. Sinta o que precisa ser sentido. Porque é só atravessando isso que você se fortalece. E se permita fazer algo por você, sem cobrança, sem o peso de ter que ser produtivo ou perfeito. Às vezes, o simples ato de fazer o que te faz bem já é o suficiente para trazer paz. E por fim, lembra daquilo que os estoicos nos ensinaram. A paz vem quando você aprende a soltar o que não pode controlar. Aceita o que está além das suas mãos e foca no que depende de você. É assim que você se liberta desse peso que só te arrasta para baixo. O vazio não é o fim do mundo, por mais que pareça. Ele só está te avisando que é hora de parar, refletir e se reconectar. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que importa é o próximo passo. 2. Você é mais forte do que imagina. Posso te perguntar uma coisa? Já teve aquela sensação de estar apenas existindo? Como se o seu dia começasse com a cabeça no travesseiro e tudo o que você fizesse fosse esperar a hora de voltar para ele? Se sim, respira fundo. Porque por mais que pareça, você não está sozinho. A verdade é que ninguém fala, mas todos nós já passamos por isso. Essa sensação de estar preso num ciclo sem saída, sem forças para continuar, carregando uma nuvem pesada na mente. Mas sabe de uma coisa? Esse vazio, por mais assustador que pareça, não é o fim. Na verdade, pode ser o começo de algo muito maior. A resiliência humana é algo extraordinário. E mesmo quando você acha que não aguenta mais, existe dentro de você uma força que talvez só esteja adormecida, esperando a hora certa para despertar. E sim, eu sei, ninguém disse que seria fácil. A vida não vem com garantias de dias ensolarados depois da tempestade. Tem dias em que tudo pesa tanto que parece impossível seguir. Mas é aí que entra o que realmente importa. Nem tudo está sob o seu controle. Mas a sua resposta, sim. A filosofia estoica lembra que o problema não são os obstáculos, e sim como escolhemos encará-los. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Por isso, quando sentir que está no limite, lembra, a verdadeira batalha não está nas circunstâncias, mas dentro da sua mente. E acredite, mudar essa perspectiva pode mudar tudo. Não precisa de fórmulas mágicas ou superpoderes, só de um novo olhar. Aos poucos, as peças vão se encaixando. Mas não confunda a resiliência com fingir que está tudo bem. Não se trata de colocar uma máscara ou sorrir para esconder a dor.
Ser resiliente é saber que, mesmo quando tudo parece escuro, sempre existe uma faísca de luz te esperando. Histórias de superação não faltam por aí. Gente comum que, como você, já pensou em desistir, mas levantou. Pessoas que perderam tudo, enfrentaram doenças, viveram lutos profundos e ainda assim continuaram. Porque no final, a vida não é sobre não cair. É sobre como você se levanta depois de cada tombo. E se hoje o que você precisa é de um impulso, guarda isso com você. O único obstáculo entre você e o seu objetivo é você mesmo. A vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Lembra, o vazio que você sente agora não é eterno, mas a forma como você reage a ele pode mudar tudo. No fim, o que mais importa quando parece que não resta mais força é lembrar: você não está sozinho. A resiliência mora aí dentro, mesmo quando você acha que não. E sim, a filosofia estoica pode te ajudar a enxergar tudo de um jeito diferente. Porque a paz chega quando você aceita o que não pode controlar e foca no que depende de você. Então, da próxima vez que pensar em desistir, guarda isso. O que te derruba não é o que acontece, mas como você escolhe enfrentar. O único obstáculo real é acreditar que você não pode mais. 3. Quando seus pensamentos se viram contra você. Me diz, já sentiu como se alguém tivesse desligado o interruptor dentro de você? Como se de uma hora para outra, toda a sua energia simplesmente desaparecesse, te deixando preso num mar de tristeza e cansaço sem fim? É como se a vida continuasse lá fora, mas você não tivesse forças para alcançá-la. Até o simples ato de sair da cama parece uma missão impossível. Se isso soa familiar, respira, porque você não está sozinho. E não, eu não tô aqui para repetir mais um daqueles conselhos baratos de pense positivo ou é só sorrir. A verdade vai muito além disso. Quero te falar sobre algo que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença. O seu diálogo interno. Aquela voz que vive na sua cabeça e muitas vezes grita mais alto que os próprios pensamentos. O que você talvez não perceba é o quanto essa voz é poderosa. Quando a tristeza e o cansaço tomam conta, é comum essa voz se transformar no seu pior inimigo. Ela começa a te sussurrar que você não vale nada, que tudo dá errado, que você não tem futuro, que a vida é um desastre. E se você não aprende a calar essa voz, ela cresce, até virar um eco constante que te puxa cada vez mais para baixo. É aí que entra o poder da regulação emocional. E sim, eu sei, não é fácil. Mas a boa notícia é que você não precisa se resignar a viver na autocompaixão ou no sofrimento constante. Os estoicos, sábios da Grécia Antiga, já falavam disso. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos, e o que sentimos depende, em grande parte, de como interpretamos o que nos acontece. Ou seja, é o seu diálogo interno que decide se você afunda ou se encontra uma saída. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é simples, mas poderosa. Pare. Respira. Sinta. Parece básico, mas a verdade é que a maioria de nós vive no piloto automático, correndo, se distraindo, fugindo de si mesmo, sem nem perceber o que realmente está sentindo. Fazer essa pausa é essencial. Parar para ouvir o próprio corpo e reconhecer o que está acontecendo aqui dentro. A tristeza e o cansaço nem sempre têm uma razão lógica. E muitas vezes o que a gente mais precisa é sentir, sem lutar, sem reprimir, só sentir. Porque é aí, nesse espaço de pausa, que começa a mudança de perspectiva. Uma das técnicas mais poderosas para isso é a chamada reestruturação cognitiva. Basicamente, questionar os pensamentos negativos que dominam a mente e trocar por outros mais realistas. Se sua cabeça começa a dizer, tá tudo perdido, pare e se pergunte, será que tudo mesmo está perdido? Ou eu só estou enxergando uma parte da história? Esse simples exercício tem um impacto enorme em como você se sente. A chave é aprender a observar o que se passa na sua mente, sem deixar que isso te controle. Outra ferramenta que pode te ajudar muito é a meditação. E não, você não precisa virar um monge ou passar horas em silêncio. Alguns minutos por dia já fazem diferença. Acalmam a mente e te reconectam com você mesmo. Os estoicos também falavam sobre isso, da importância de refletir todos os dias e aprender a controlar as emoções. Eles sabiam que uma mente tranquila é uma mente forte. Por isso, da próxima vez que a tristeza e o cansaço te dominarem, faz o seguinte. Primeiro, para.
Não siga correndo atrás de uma felicidade que parece cada vez mais distante. Se dá esse tempo para sentir, para ouvir o que o seu corpo e a sua mente estão tentando te dizer. Depois, muda o foco. Cuida do que você está alimentando aí dentro. Modifica o seu diálogo interno, porque, no fim, o poder de mudar como você se sente está nas suas mãos. E quando o mundo parecer pesado demais, lembra, as cargas mais pesadas se tornam mais leves quando você aprende a caminhar com calma. 4. Nem sempre é sobre a grande resposta, mas sobre o próximo passo. Me conta, já teve aqueles dias em que você acorda e a primeira pergunta que surge é: para quê? Não é só uma dúvida existencial, é quase um grito no vazio. Você se olha no espelho e, mais do que ver um rosto cansado, parece enxergar alguém que se esqueceu de quem é. A energia sumiu, a motivação evaporou, e o sentido... Bom, o sentido parece ter escorrido junto com a última chuva. Se isso já te aconteceu, respira. Porque apesar de tudo, você não está sozinho. E não, eu não tenho uma fórmula mágica para transformar sua vida em um mar de arco-íris e unicórnios. Mas tem algo que posso te contar. Os estoicos já falavam sobre tudo isso. Só faziam com um pouco mais de classe. Então, antes de correr para o Google procurando a solução perfeita, para um instante. Respira e tenta ser honesto com você mesmo. A vida nem sempre vem com um roteiro bonito e pronto para te entregar. Venderam pra gente a ideia de que tudo precisa ter um sentido profundo, quase místico. Mas será mesmo? Pensa bem. A gente cobra da vida um propósito grandioso, mas já parou para exigir isso de uma planta? Ela cresce, simplesmente cresce, sem grandes dilemas existenciais. Por que com a gente seria diferente? Os estoicos ensinavam a focar no que realmente podemos controlar, sem rodeios ou filosofias vazias. Se algo não tem solução, pronto. Não tem solução. Mas se tem, faça alguma coisa. Só não se afogue esperando respostas que talvez nunca venham. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o propósito não cai do céu. Não vai chegar numa revelação mística no meio da madrugada ou em um e-mail prometendo mudar sua vida. O propósito, na vida real, se constrói. Pouco a pouco, todo dia. Às vezes é só continuar, mesmo quando tudo parece travado. O verdadeiro sentido não está em encontrar uma resposta final. Está em fazer de cada dia algo que tenha valor. Para você, mesmo que ninguém mais veja. Principalmente nos momentos de crise, a resposta não está nas grandes questões. Está no pequeno, no que cabe nas suas mãos agora. No que te conecta de volta com o mundo. Às vezes, o propósito do seu dia pode ser tão simples quanto se permitir sorrir de novo. Não precisa ser uma batalha épica por uma verdade universal. O verdadeiro poder está em fazer o melhor com o que você tem hoje. E o que fazer quando a tristeza e o cansaço tomam conta? Talvez a resposta não seja um grande salto, mas um pequeno ajuste. Um passo de cada vez. Primeiro, respira. Parece simples, mas é um começo. Quando o peso apertar, respira fundo, 5 segundos puxando o ar. Segura 5, solta 5. Repete. E vai voltando pro agora. Depois, faz algo pequeno. Tão pequeno que nem precisa pensar muito. Escreve uma lista, arruma a cama, lava o rosto. Esse pequeno ato tem um poder enorme de trazer de volta a sensação de controle. Porque no fim, são essas pequenas vitórias que vão se somando. E de repente você percebe que não está mais tão perdido. Enquanto caminha, pratica a gratidão. 3 coisas simples pelas quais você pode agradecer hoje. O café quentinho, o olhar do seu cachorro, o som da chuva. Às vezes, são só esses pequenos momentos que nos lembram que sim, vale a pena. E acima de tudo, aceita o agora. A vida não precisa ser grandiosa o tempo todo. Estar presente já é o suficiente. Se está triste, tudo bem. Se sente um vazio, tudo bem também. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa estar aqui e agora. Então, da próxima vez que tudo parecer sem sentido, lembra. A vida não é feita só de grandes revelações ou momentos épicos. É uma estrada de pequenas ações, de aceitar o que chega e ter coragem de continuar, mesmo quando tudo parece nebuloso. Os estoicos sabiam disso. Se você não pode mudar o que acontece, muda o jeito de olhar para isso. No fim, o que importa não é o destino. É o que você faz enquanto caminha. O sentido, ele não está na chegada. Ele nasce na forma como você escolhe seguir. 5. Nenhuma tempestade dura para sempre. Sabe aqueles dias em que tudo parece desmoronar e você se pergunta se merece, ao menos uma vez, um descanso do caos? Pois é. Seja bem-vindo ao clube.
Os dias ruins, aqueles em que você sente que a vida está te jogando de um lado para o outro como se fosse uma bola, são inevitáveis. Mas existe algo que os grandes pensadores, como os estoicos, sempre nos lembraram. Tudo passa, inclusive a dor. E quando você entende isso, aqueles dias pesados deixam de parecer tão escuros quanto antes. A dor, seja ela física ou emocional, é como uma nuvem cinza num céu que até então estava limpo. Quando você está debaixo dela, ela parece enorme, imponente, quase o fim do mundo. Mas aqui está o segredo. Essa nuvem também se move. Nada é eterno. Nem a dor mais profunda, nem a alegria mais intensa. O que hoje te faz sentir que o mundo inteiro está contra você, amanhã pode não ter mais o mesmo peso. E se duvidar disso, pensa em quantas vezes você já acreditou que não ia sair de um buraco. E olha só, aqui está você. Sim, o sofrimento parece eterno quando estamos no meio dele. Mas ele sempre se dissolve. Às vezes em minutos, às vezes em horas, às vezes em dias. O importante é lembrar, mesmo no pior momento, que essa sensação de estar preso não dura para sempre. Quando você se sente triste, esgotado ou simplesmente fora de lugar, é o seu corpo respondendo à ansiedade, ao estresse. A mente começa a girar sem parar, procurando uma explicação lógica para tanta dor. Mas o corpo só está reagindo ao que sente. Os pensamentos se repetem, como um disco arranhado, e a energia vai embora. Por dentro, o cortisol, aquele hormônio do estresse, dispara te deixando ainda mais cansado e desmotivado. Mas isso também passa. E o melhor, tem coisas que você pode fazer para aliviar esse peso. Primeiro, lembre-se de uma coisa importante. Nem tudo o que sua mente te diz é verdade. É fácil se perder no mar de pensamentos negativos, mas pensamentos não são fatos. E é aí que a filosofia estoica faz todo sentido. Você não controla o que sente o tempo todo, mas pode escolher como vai responder a esses sentimentos. Uma das primeiras coisas que você pode fazer quando tudo parecer demais é praticar a respiração profunda. Por mais simples que pareça, ela tem um poder enorme. Acalma o corpo, reduz o cortisol e te traz de volta para o presente. E quando tudo parece fugir do controle, esse simples ato já é um grande começo. Se o peso for grande demais, faz algo pequeno. Não precisa pensar em grandes conquistas. Só toma um copo d'água, lê uma página de um livro, dá um passo. Pode parecer pouco, mas cada pequena ação te puxa um pouco mais para fora da neblina. Porque quando o desânimo é grande, qualquer vitória conta. Lembra também, o mais importante é aceitar o que você sente. Não precisa fugir da tristeza, da frustração ou do cansaço. Eles são parte da jornada. O segredo está em não se agarrar neles. Sinta, deixa fluir. E você vai ver. Essa carga começa a ficar mais leve, como uma onda que chega e passa. Então, da próxima vez que o peso da dor te fizer pensar que não tem saída, guarda isso. É só uma fase. A vida tem o próprio ritmo. E como dizia Epicteto, o estoico, não são os eventos que nos perturbam, mas a maneira como interpretamos o que acontece. Para de dar tanta importância a esse momento difícil. Ele é passageiro, e você tem sim as ferramentas para atravessar por isso. Lembra, as nuvens sempre se dissipam, mesmo quando você duvida. E no final, tudo o que você viveu te ensina alguma coisa. A tempestade mais forte sempre tem um fim. E quando ela passa, o sol volta a brilhar ainda mais forte. 6. Pare de se cobrar e comece a se cuidar. Sabe aquela sensação de estar correndo o dia inteiro? Desde o momento em que o despertador toca até se afundar na cama à noite sem entender como terminou tão esgotado? Pois é. A verdade é que o problema não está só na falta de café, nem na vontade de dormir mais algumas horas. Existe algo mais profundo, mais sutil, que vai drenando a sua energia. E o pior, você nem percebe. Então presta atenção, porque aqui vai o segredo para começar a recuperar sua energia quando parece que não dá mais. É claro, o primeiro pensamento sempre vai para o trabalho, as tarefas, as responsabilidades. Mas será que é só isso? Pensa assim, se você fosse um carro, e não se ofenda com a comparação. O combustível seria importante, claro. Mas e as condições da estrada? E o quanto o motor já está sobrecarregado? Seu corpo e sua mente funcionam exatamente assim. O problema não é só o que você faz, mas como você tem vivido. As preocupações constantes, o estresse, a ansiedade, essa necessidade de estar sempre disponível.
Tudo isso vai te consumindo. Como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras invisíveis que te impede de seguir leve. Agora pensa comigo. Se você estivesse treinando para uma maratona, não descansaria? Não dormiria direito entre um treino e outro? Pois é, a vida também é uma maratona. Mas a gente esquece disso. O descanso e o autocuidado não são luxo nem preguiça. São essenciais para recarregar a energia. E não estou falando só de dormir 6 horas e dizer que está tudo certo. O descanso de verdade vai muito além do físico. Ele é emocional e mental também. Me conta, quando foi a última vez que você realmente desligou do mundo? E não vale olhar o celular enquanto vê uma série na Netflix. Estou falando de um descanso genuíno. Ler um livro sem pressa, meditar alguns minutos, ou simplesmente não fazer nada. E quer saber? Isso não vai te fazer menos produtivo. Pelo contrário, vai te devolver o que você mais precisa: força, clareza e espaço para pensar no que realmente importa. Então, como recuperar sua energia quando se sente esgotado? A resposta está nos pequenos hábitos. Porque o poder, acredite, está nas suas mãos. Em vez de se perder nos pensamentos pesados, começa pequeno. Dá uma caminhada, se conecta com a natureza, movimenta o corpo. Não para emagrecer, mas para aliviar a tensão que você acumula sem nem perceber. E se quiser trazer um pouco da filosofia para esse processo, lembra dos estoicos. A serenidade deles vinha de aceitar o que não se pode mudar e focar no que se pode controlar. Nem tudo depende de você. Mas a forma como você escolhe reagir, sim. E tem mais. Aprenda a colocar limites, porque se você deixar, o mundo te consome. As pessoas podem esperar, mas o seu bem-estar não. Comece a praticar um não firme. Priorize o que importa. Essa é uma das formas mais poderosas e sutil de começar a recuperar sua energia. Lembra sempre, a vida não é uma corrida. E às vezes o que você mais precisa é parar, respirar e descansar, para só então seguir. Não deixe o cansaço virar o seu normal. O descanso, o autocuidado e os hábitos saudáveis não são um luxo, são uma necessidade. Porque a verdade é uma só. Você nunca vai conseguir dar o seu melhor se estiver vazio por dentro. 7. Quando você muda o olhar, tudo pode mudar. A vida tem esse estranho hábito de nos testar justamente quando menos esperamos. Você já percebeu? Quando tudo parece bem, de repente o chão some. O trabalho desanda, as relações se quebram, a saúde balança, as expectativas viram pó e o caos toma conta. Eu já passei por isso. Teve um momento da minha vida em que eu me sentia completamente perdido. Cansado, sem vontade de nada. Como se nada fizesse sentido. E aí vem a pergunta inevitável. E agora? É só isso? O pior é que nesses momentos parece que o universo inteiro resolveu conspirar contra você. Como se tudo estivesse alinhado para te fazer se sentir ainda mais miserável. Mas um dia, alguém me falou de filosofia estoica. E não era nenhum especialista. Era só uma pessoa comum que me trouxe uma lição simples, mas poderosa. Mudar a forma como eu via a vida. Parece fácil, né? No papel tudo parece simples. Mas a verdade é que esse pequeno ajuste na forma de pensar tem o poder de transformar absolutamente tudo. Essa pessoa me disse algo que nunca mais esqueci. A vida não é sobre o que acontece com você. É sobre como você escolhe enxergar o que acontece. Ou seja, você não controla tudo o que acontece, mas pode controlar como reage. E meu amigo, isso vale ouro. Se alguma vez você se sentiu no fundo do poço, achando que tudo estava perdido, guarda isso. Nem sempre o que parece um desastre realmente é. Às vezes é só o começo de algo que vai te fazer crescer. O que realmente te afunda não é o que acontece, mas como você encara o que acontece. E é aqui que entra o chamado reframing, ou em bom português, ressignificar. Não tem nada de mágica nisso, mas tem muito poder. Sabe quando você olha uma pintura de muito perto e tudo vira uma mancha sem sentido? Mas aí você dá um passo para trás. E de repente a imagem inteira faz sentido? É isso. O segredo é saber quando dar esse passo atrás. Mudar o ângulo. Enxergar a situação de outra forma. E de repente, aquilo que parecia gigante não parece mais tão assustador. Na próxima vez que você se sentir preso num ciclo de tristeza, cansaço ou desânimo, lembra, nem sempre dá para controlar o que acontece. Às vezes não tem o que fazer diante de um dia ruim ou de um problema grande demais. Mas o que você sempre pode escolher
É o que fazer com o que está sentindo. Você pode olhar o copo meio vazio ou enxergar o que ainda tem ali. E não estou falando de fingir que está tudo bem, nem de se forçar a ser positivo o tempo todo. Isso só te afasta ainda mais da realidade. O que eu estou te dizendo é que os seus pensamentos têm poder. Eles direcionam o que você sente. E os estoicos sabiam disso há séculos. A grande lição não se trata de evitar as dificuldades, mas de aprender a atravessá-las com a mente tranquila. Como diziam os antigos, o verdadeiro controle não está no mundo lá fora, mas na forma como você escolhe pensar. Pode até parecer pouco, uma ideia simples jogada num dia ruim, mas acredita, muda tudo. Porque a verdadeira liberdade não vem do que acontece com você. Ela vem da forma como você escolhe enfrentar o que acontece. O que mudou a minha vida não foi um milagre, nem uma revelação. Foi só a consciência de que as coisas não são o que parecem. Tudo depende de como a gente olha. E essa ideia, tão simples, tem o poder de transformar tudo. Então, se um dia você se encontrar num momento escuro, lembra disso. O poder de mudar a sua perspectiva está nas suas mãos. E sim, pode não ser fácil, mas é a única maneira de encontrar um pouco de luz no meio da escuridão. Porque no fim das contas, a vida não é o que acontece com você, é como você escolhe enxergar o que acontece. 8. Está tudo bem não estar bem. Tenho certeza de que você já passou por isso. Acorda de manhã e o dia parece uma sequência de obstáculos, um atrás do outro. A energia vai embora como água escorrendo pelos dedos. E tudo o que você mais queria era sumir, dormir e esquecer de tudo. A vida não é feita só de dias bons. E às vezes parece que a gente fica preso numa espiral de desânimo da qual não consegue sair. Mas me escuta, está tudo bem não estar bem. No meio de todo esse caos mental, a gente esquece que sentir-se cansado, triste ou sem forças é algo humano. E tudo bem. Vivemos num mundo que exige perfeição o tempo todo. Ter a vida sob controle, estar feliz o tempo inteiro. E claro, se você não cumpre essa expectativa, parece que tem algo errado com você, não é? Mas ninguém te conta que validar o que você sente é essencial. Sentir-se mal de vez em quando é normal. O problema começa quando a gente tenta esconder a tristeza ou a angústia, como se não tivéssemos o direito de sentir nada negativo. Essa cobrança por perfeição é exaustiva. E os próprios estoicos já sabiam disso. Eles entendiam que a vida é como uma montanha-russa, e aceitar o cansaço e a tristeza como parte do caminho é o que permite aproveitar também os momentos bons. Agora, sabendo que tudo bem se sentir mal, vem a parte mais importante: agir. Às vezes, um simples momento de respiração profunda pode ser a diferença entre explodir ou manter a calma. Seu corpo reage aos seus pensamentos. Se a mente descontrola, o corpo sente. Por isso, praticar a respiração consciente é tão poderoso. Respira fundo, segura o ar por alguns segundos e solta lentamente. Repete isso algumas vezes. Parece simples demais, mas é como apertar o botão de reset no sistema nervoso. Não subestime o poder da respiração. Os antigos já sabiam. Controlar a respiração é uma forma de controlar as emoções. Outra prática que pode te ajudar é a meditação de ancoragem. Nada mais é do que se manter presente no agora. Quando a mente começar a se perder nos pensamentos escuros, puxe sua atenção de volta para o que está ao seu redor. O som da chuva, o toque da sua pele, o cheiro do café. Qualquer coisa que te traga de volta para o momento presente. Pode parecer pequeno, mas desacelerar a mente assim alivia o peso na hora. E quando você se sentir sem energia, triste, ou achando que não consegue mais, lembra de algo simples e poderoso. Tudo passa. A vida é cíclica. Por mais escuro que tudo pareça hoje, amanhã o sol pode e vai voltar a brilhar. A esperança não é um sonho distante. Ela é o lembrete de que as dificuldades fazem parte do caminho. Assim como o inverno sempre dá lugar à primavera, você também vai atravessar seus próprios invernos emocionais. E quando sentir que não tem forças, repete para si mesmo: hoje é só um capítulo. O livro ainda está sendo escrito. Nunca se esqueça, o ser humano tem uma capacidade de resiliência que nem imagina. Você é muito mais forte do que pensa. Você não é uma máquina. E tudo bem ter momentos de fraqueza. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. A filosofia estoica nos lembra que a vida é cheia de altos e baixos. O segredo não está em evitar o sofrimento, mas em aprender a lidar com ele.
Então, quando sentir que não aguenta mais, respira, aceita o que sente e age. Porque a aceitação e a ação são seus melhores aliados. Encontre esperança no que ainda vem pela frente. Porque tudo passa, até os piores dias. No fim, o que realmente importa não é quantas vezes você cai. É como você escolhe se levantar depois de cada queda. 9. Você não é fraco, só está cansado. Tenho certeza que você já se sentiu esgotado sem nem entender o porquê. Não é falta de sono, nem de descanso físico. Existe algo mais profundo, algo dentro de você drenando suas forças sem que você perceba. E aí, é fácil cair na armadilha de achar que está sendo fraco, que não tem força suficiente para lidar com tudo o que a vida joga no seu colo. Mas me escuta bem, você não é fraco. Você só está cansado. Cansado de carregar emoções que não sabe como lidar. Cansado de enfrentar um mundo que às vezes parece que quer te esmagar. E essa diferença é fundamental. E é sobre ela que eu quero te falar agora. Primeiro, vamos deixar algo claro. Tristeza, depressão e esgotamento emocional não são a mesma coisa. Apesar de às vezes parecerem se misturar. A tristeza é aquela sensação passageira que surge quando algo não sai como você esperava. Ela dói, sim, mas passa. A depressão, por outro lado, é como um hóspede indesejado que chega e não vai embora. Ela se instala, interfere em tudo, até naquilo que você nem percebe. E aí tem o cansaço emocional, que é diferente de tudo isso. É um peso invisível que você carrega dia após dia. Um esgotamento profundo que não vem de correr uma maratona, mas de travar uma luta constante dentro da sua própria cabeça. É o desgaste de viver em estado de alerta, de sobreviver, quando o que você queria era simplesmente viver. O pior é que esse cansaço nem sempre aparece de imediato, mas aos poucos vai se tornando impossível de ignorar. Seu corpo começa a refletir o que a mente já não consegue mais esconder. Você dorme mais, mas o descanso nunca chega. Os músculos ficam tensos sem motivo. E a mente não para. Aquele diálogo interno vira um barulho insuportável. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. O esgotamento emocional não tem cura rápida. Não existe fórmula mágica. Mas os estoicos já sabiam de algo essencial. Corpo e mente estão conectados. O que você faz por um, afeta o outro. E aí vem a pergunta: o que fazer quando o peso fica grande demais? É aqui que muitos de nós caímos no mesmo erro. Tentar aguentar tudo sozinho. A gente cresce achando que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas não é. Na verdade, é o oposto. Pedir ajuda é um ato de coragem. É como estar carregando uma mochila cheia de pedras e, ao invés de seguir sozinho, ter a sabedoria de chamar alguém para dividir o peso. Pode ser um amigo, um profissional ou alguém da família. O simples ato de compartilhar a carga já faz ela ficar mais leve. Porque ninguém foi feito para carregar o mundo nas costas, e o esgotamento emocional se supera, mas não na solidão. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Reconhecer que está tudo bem não estar bem. Tá tudo bem precisar de um tempo, de um respiro. Isso não te torna menos capaz. Pelo contrário, é um sinal de autoconhecimento e de saúde emocional. Então, da próxima vez que você sentir que o mundo tá te esmagando, lembra disso. Você não é fraco. Você só está cansado. O esgotamento emocional não é um sinal de que você não consegue mais. É só o jeito do seu corpo e da sua mente pedirem por um descanso. E não tem nada de errado em pedir ajuda, nem em se dar o tempo que você precisa. Lembre-se, por mais longo e solitário que o caminho pareça, você não precisa percorrê-lo sozinho. Faça um favor para você mesmo. Pela sua mente, pelo seu corpo. Busque o apoio que precisa. Porque a verdadeira força não está em aguentar tudo calado. Está em ter coragem de reconhecer que precisa de ajuda para continuar. 10. Comece a se sentir vivo de novo. Já teve aqueles dias em que tudo parece um esforço gigantesco? Dias em que levantar os olhos do celular parece uma missão impossível. E fazer o mínimo, como tomar banho ou arrumar a cama, parece escalar o Everest? Eu sei, não é fácil. E o pior é que nesses momentos você se sente preso num túnel sem saída, só esperando que algo, qualquer coisa, te dê uma razão para continuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa não é de um milagre ou de uma grande revelação. O que você precisa são de pequenos passos, pequenas metas, microconquistas, que te façam aos poucos se reconectar com aquilo que um dia te fazia sentir vivo.
A vida às vezes parece uma corrida de obstáculos sem fim. Mas, e se eu te dissesse que você pode seguir mais leve, se parar de tentar pular tudo de uma vez? As micrometas são como pequenos degraus, que mesmo parecendo insignificantes, te levam muito mais longe do que você imagina. Você não precisa vencer a maratona da vida hoje. Aliás, se tentar é bem capaz de tropeçar logo no primeiro quilômetro. Então, por que não focar em uma única coisa? Levanta, faz uma tarefa, uma só, e faz bem feito. Toma um banho, faz aquela ligação ou simplesmente dá um passo para fora da cama. Só isso já é um avanço. E não é pouca coisa. Esse pequeno movimento te traz de volta a sensação de que você ainda tem controle. Os estoicos já sabiam. A vida não se mede pelos grandes feitos, mas pela capacidade de superar os pequenos desafios do dia a dia. No meio da rotina, a gente esquece o que realmente nos movia. Talvez um dia você gostasse de dançar, de ler, ou só de tomar um café vendo o nascer do sol, pois é hora de resgatar essas coisas. Sim, nos dias ruins tudo parece um peso. Mas se você fizer o esforço de retomar uma dessas pequenas paixões, já estará dando um enorme passo para sair desse buraco. E não estou dizendo para você tentar voltar a ser o que era antes, como se fosse fácil. A ideia não é se forçar a sentir o que já não sente, mas encontrar aquele cantinho dentro de você que ainda é capaz de vibrar. Talvez no começo nem funcione, mas só o fato de tentar já é uma vitória. E se o vazio bater, tem uma prática simples que pode mudar a sua perspectiva. A gratidão. Sim, eu sei. Parece frase de autoajuda, mas funciona. Tira uns minutos do dia para pensar no que você realmente é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um café quentinho, uma mensagem de um amigo, ou simplesmente o fato de estar vivo hoje. Conectar com o que é bom, por menor que pareça, aos poucos vai preenchendo o vazio. Quase sem perceber, mas funciona. E lembre-se de uma coisa: se conectar com o outro também é essencial. O ser humano não foi feito para viver isolado. Um gesto de gentileza, uma conversa rápida, um riso compartilhado. Às vezes é isso que reacende aquela faísca que você achava que nem existia mais. A vida não vai ser fácil o tempo todo. Vai ter dia que a energia e a vontade de seguir em frente vão simplesmente sumir. Mas guarde isso. Você não precisa de um milagre para sair desse lugar. Às vezes, tudo o que você precisa são pequenas vitórias. Reconectar com o que te fazia bem e um pouco de gratidão para lembrar que nem tudo está perdido. Os estoicos sabiam disso. Por isso, suas ideias continuam tão vivas até hoje. Porque a verdadeira força não está no tamanho dos seus feitos. Está em como você aprende a lidar com os pequenos momentos da vida. E quando tudo parecer desmoronar, reconstrua. Com o que você tem, com o que sobrou. Mas reconstrua. 11. A tristeza não vem para te derrubar, mas para te transformar. Já se pegou olhando para o horizonte pensando que a tristeza é como um visitante indesejado que simplesmente não vai embora? Tenho certeza que sim. Todos nós já passamos por isso, por aqueles dias cinzentos em que parece que a energia foi tirar férias e te deixou para trás. Mas, e se eu te dissesse que a tristeza não é esse monstro que a gente acredita? E se ela fosse, na verdade, como uma semente, pequena, feia à primeira vista, mas capaz de dar origem a uma nova versão de você mesmo? A tristeza é como a chuva que encharca a terra antes da flor nascer. Ela tem um valor profundo. Não é um obstáculo. É uma oportunidade disfarçada. Nos ensinaram que o sofrimento deve ser evitado a todo custo, que a tristeza é perigosa, que é fraqueza. Mas a verdade é que essa sensação tão humana e inevitável tem muito a nos ensinar. Os estoicos sabiam disso. Eles entenderam muito antes de nós que a dor não é o fim. Ela é um sinal de que algo dentro da gente está mudando. Por isso, da próxima vez que se sentir sem energia, triste ou abatido, lembra: o sofrimento não é só parte da vida. Ele também pode ser um motor para o seu crescimento. E se isso te soa clichê, pensa em qualquer história de superação que você já ouviu. Qualquer pessoa que tenha chegado mais longe do que imaginava, teve seu momento de luta interna, um capítulo onde a tristeza não foi só aceita, mas aproveitada. Agora imagina se a tristeza fosse como um cinto de segurança. Não algo que te prende, mas algo que te protege enquanto você atravessa as partes mais turbulentas da vida. O segredo não é fugir dela, mas aprender a atravessar por ela. E o que fazer para transformar esse peso em algo útil?
O primeiro passo, e o mais difícil, é aceitar. Parece simples, eu sei, mas tudo o que é simples costuma ser o mais difícil de colocar em prática. A aceitação é o ponto de virada. É o momento em que você para de se debater e começa a transformar aquela emoção que te paralisa em algo que pode te impulsionar. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Então, em vez de resistir à tristeza, tenta entender o que ela quer te mostrar. Pergunta para si mesmo: o que eu posso aprender com isso? Talvez por trás dessa neblina densa existam lições que vão te fortalecer. Outro ponto importante: mude a forma como você enxerga o próprio sofrimento. Quantas vezes, olhando para trás, você percebeu que os momentos mais difíceis foram justamente os que mais te ensinaram? É aí que entra o poder da reflexão. O sofrimento não precisa ser só dor. Ele pode ser uma oportunidade de mergulhar em si mesmo, repensar o que realmente importa. E aos poucos a tristeza deixa de ser esse monstro que te assombra e se transforma no que te impulsiona a ser mais forte e mais sábio. É claro que isso não significa buscar o sofrimento. A ideia nunca foi se tornar um masoquista emocional, mas entender que quando a tristeza chegar, ela não é um sinal de fraqueza, é um passo na sua evolução. Assim como uma árvore que se curva quando o vento é forte, mas que segue crescendo em direção ao sol, você também pode aprender a resistir à tempestade e sair do outro lado mais forte. A tristeza não é sua inimiga, ela pode ser uma aliada. Então, da próxima vez que se sentir perdido nesse mar de emoções, lembra: nenhuma tempestade dura para sempre. A sabedoria dos estoicos nos ensina a olhar além da névoa do momento e usar a dor como uma bússola, que vai te guiar até um futuro mais leve, mais claro. A vida é como um filme. E cada tristeza é só uma virada no enredo que te prepara para o próximo capítulo. O que você sente não te define, mas se você aprender a aceitar, pode ter certeza, isso vai te moldar. 12. Quando faltar força, lembre-se do que já superou. Às vezes a vida parece um grande buraco negro, sugando tudo o que eu sou. Não sobra energia, não sobra vontade, nem um pingo daquilo que um dia já fui. A tristeza chega sem avisar e se instala no peito como um peso difícil de soltar. Mas o que fazer quando você sente que não tem mais forças nem para sair da cama? Quando até respirar parece uma tarefa monumental. Nesses momentos tem algo que eu costumo repetir para mim mesmo. Algo simples, mas que me ajuda a reorganizar os pensamentos e não cair na armadilha da desesperança. Primeiro, eu me digo: isso também vai passar. Pode parecer clichê, mas é uma das maiores verdades que aprendi com a filosofia estoica. Tudo passa. As emoções, por mais intensas que sejam, não duram para sempre. Nem as dores, nem as alegrias. As tempestades internas passam, assim como as que vêm de fora. E repetir isso não é ignorar a dor, mas lembrar que ela faz parte do processo, não é o fim. Ninguém vive permanentemente em crise, assim como ninguém vive em felicidade plena o tempo todo. A vida é feita de altos e baixos, e o que hoje parece um abismo, amanhã pode ser só mais um obstáculo superado. Outra coisa que sempre repito é: eu não preciso estar bem o tempo todo. Essa, confesso, é difícil de acreditar nas piores horas, mas é justamente a que mais me alivia. Vivemos num mundo que exige felicidade, produtividade e sucesso constantes. Mas ser humano é também ter momentos de fraqueza. Tá tudo bem se sentir perdido, triste, esgotado. Não é necessário lutar contra cada emoção negativa. Às vezes, aceitar o que se sente é o primeiro passo para encontrar paz. Então eu paro e me pergunto: o que essa tristeza está tentando me dizer? É fácil cair na tentação de fugir do que sentimos, se distrair. Mas como os estoicos ensinaram, a reflexão é essencial para entender a raiz do que nos pesa. A tristeza muitas vezes não é só um sintoma, mas um sinal. Será que tem algo que eu estou evitando? Alguma mudança que preciso fazer? Por mais desconfortável que seja, a tristeza pode ser uma aliada. Ela nos obriga a olhar para dentro e encarar o que realmente importa. Depois disso, vem o mais difícil: me acolher, sem me julgar. Quantas vezes a gente se culpa por estar mal, por não conseguir simplesmente sair dessa? Mas a verdade é que se tratar com compaixão não é fraqueza, é coragem. Pensa, se fosse um amigo passando por isso, você julgaria ou ofereceria apoio. Então por que com a gente é sempre diferente? E por fim eu me lembro: eu sou capaz de superar isso.
Porque, olhando para trás, quantas vezes eu já achei que não ia aguentar. Quantas vezes a vida pesou, e mesmo assim eu continuei. As dificuldades não nos definem. O que nos define é o que escolhemos fazer com elas. Cada vez que repito essa frase, um pouco de esperança volta a aparecer. E onde existe esperança, o caminho da cura começa a se abrir. A tristeza não é o fim do mundo, mesmo que às vezes pareça ser. Ela é só mais um capítulo da vida. Um lembrete de que estamos vivos e de que, no fundo, todos estamos conectados por essa mesma humanidade. No final das contas, o que realmente importa não é evitar sentir tristeza, mas aprender a atravessar esses momentos escuros com compaixão, paciência e reflexão. E quando sentir que não tem forças para continuar, lembra, o que você precisa é dar só um pequeno passo. Só um, porque as grandes transformações começam assim, devagar, um movimento de cada vez. A vida não se mede pelos momentos felizes. Ela se mede por como escolhemos enfrentar os momentos de tristeza. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!